Muito bem, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a nossa quarta aula da nossa revista Verdadeiro Pentecostalismo, da Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo, desse primeiro trimestre de 2025. Glória a Deus. A nossa aula de hoje é sobre o tema a atualidade dos dons espirituais. Você está de posse da sua revista? Abra aí na aula 4, né? O texto áureo da nossa lição de hoje fala: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isto envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Então, meus amados, a atualidade dos dons espirituais. O que significa isso? Significa que nós acreditamos que os dons espirituais são para hoje. Não foram apenas para a era apostólica, para a igreja primitiva. Os dons espirituais são uma realidade para os nossos dias, presentes na vida da igreja. E nós vamos estudar um pouco sobre essa atualidade dos dons. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto faz parte de uma obra-prima do apóstolo Paulo, que é exatamente a doutrina dos dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14 de 1 Coríntios. Você pode estudar depois com calma. Esses dois capítulos vão trazer muita descoberta sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, tá certo? Que o 13 é sobre o amor. Vamos lá. Os pontos básicos desta presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Deixe eu lhe dizer uma coisa aqui, a necessidade dos dons espirituais. Dentro desse ponto nós vamos falar sobre a importância e a definição de dons espirituais. Olha, em primeiro lugar, a importância dos dons. A importância dos dons espirituais a gente percebe pelo que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, que nós acabamos de ler. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Acerca das coisas espirituais, dos dons espirituais, não combina a falta de conhecimento. Não combina, não dá certo
praticar os dons sem o conhecimento bíblico necessário acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes. O contexto de 1 Coríntios 12, Paulo fala que antes de você se converter, você era levado a um ídolo, a outro, a fazer coisas que você não tinha entendimento. Ia pela emoção, ia pela tradição, ia pela influência de outros. Acerca dos dons espirituais, não se permita ser levado por influência dos outros, ser levado por tradições, ser levado pelos sentimentos. Não, você precisa conhecer. Não sejais ignorantes, quer dizer, aprenda na Bíblia sobre os dons espirituais, né? E uma das primeiras coisas que eu quero que você aprenda aqui, já que estamos falando de importância, eu vou colocar aqui um textozinho para você anotar aí. Veja só, se os apóstolos precisaram dos dons espirituais, quanto mais a igreja de nossos dias precisará. Você concorda comigo? Se os apóstolos que conviveram com Jesus, que viram os milagres, que viram a morte, que viram a ressurreição, que viram todos aqueles acontecimentos, eles precisavam dos dons espirituais para fazer a obra de Deus, quanto mais a igreja dos nossos dias. Por que dizer isso, pastor? Por que aprender sobre a atualidade dos dons? Porque existem igrejas, existem pastores, existem teólogos dizendo que os dons foi só para a época dos apóstolos, para a era apostólica. Eles cessaram quando a Bíblia chegou, não precisava mais de dons espirituais. Mas espera aí, os apóstolos usavam o Antigo Testamento. Já era metade da Bíblia, né? E eles precisaram dos dons. Os dons não competem com a Bíblia. Os dons não, ou a Bíblia não substitui os dons espirituais. Não substitui. Então, é preciso dizer isso. Se os apóstolos precisaram que o Espírito Santo desse a ele dons espirituais, quanto mais a igreja de hoje, que conhece Jesus à distância, que conhece Jesus por uma teoria muito tênue, né? Quanto mais nos dias de hoje nós necessitamos da atualidade dos dons espirituais. Então, se alguém vier lhe dizer, olha, os dons terminaram, foram só para os apóstolos, você diga para essa pessoa, olha, é uma arrogância nós acharmos que os apóstolos precisavam dos dons e hoje nós não precisamos porque temos a Bíblia. Eles tinham o Antigo Testamento. A única coisa que temos hoje é o Novo Testamento, além do que eles tinham. E foi escrito por eles. E eles são alguns são os autores do Novo Testamento. Não, nós precisamos muito mais do que os apóstolos dos dons espirituais. A definição dos dons, olha, tem essas duas palavras gregas, pneumatikos e carisma, né, que são interpretados por dons espirituais, pneumatikos. Veja bem, a palavra pneumatikos, como está aqui escrito, olha, deixa eu grifar aqui embaixo, pneumatikos, ela significa literalmente coisas espirituais. Era assim que se chamava também os dons, aí no versículo 1, né, das coisas espirituais, é como está em 1 Coríntios 12, 1. Não quero que sejais ignorante acerca das coisas espirituais. Era uma forma de se referir aos dons espirituais. Coisas espirituais quer dizer coisas que são os dons espirituais, né? Deixa eu ajeitar aqui essa apostila. Não é para ficar aparecendo essas bordas. Pronto. Aí está. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais no substantivo, da materialidade, da realidade aos dons espirituais. São coisas, quer dizer, são realidades.
espirituais, existentes, não são sentimentos humanos, não são criações da mente humana, são coisas espirituais, são dons espirituais, são realidades extra-humana, sobrenatural, não é do homem. É isso que pneumatikos quer significar, tá bom? Então vamos colocar aqui embaixo mais essa observação. Vamos botar aqui, ó, pneumatikos. Significa realidades, coisas espirituais, né? Não são criações da mente ou sentimentos humanos. Coloque isso aí, que é muito interessante você ter essa anotação, né? Deixa eu subir aqui, ó. Realidades, coisas espirituais, não são criações da mente ou sentimentos humanos, é o que significa pneumatikos. E a palavra carisma, aqui, olha, carisma. O que significa a palavra carisma? Significa literalmente graça. A palavra carisma vem de caris, graça, caris. Carisma é aquilo que é dado de graça. Veja, eu vou lhe explicar aqui uma coisa. Vamos colocar aqui embaixo. Acho que dá para colocar aqui ainda. Vamos lá, ó. Vamos lá. Caris. Caris. Não é charis. Charis. Não é caris. Tá? Caris significa um presente. Vamos falar assim. Presente. Um dom. Um soprar de Deus, não vamos botar assim, inspiração, um fluir do Espírito Santo, né? Ora, a palavra caris, ela pode significar também um presente que alguém dá para outra pessoa, né? Quando você canta um hino para uma pessoa, você está dando um caris para ela, né? Você está dando um presente para ela, você está dando um fluir para ela. Caris é aquilo que é dado de graça, generosamente. E carisma é dom, ou carismata, como está em 1 Coríntios 12, é a manifestação de um dom. Carisma, né? Quer dizer, o dom espiritual, irmãos, deixa eu lhe explicar isso. O dom espiritual é um fluir do Espírito Santo naquele momento. É dado ao crente naquele momento. Não fica com ele para ser praticado, exercitado por ele a hora que quer. Não é assim. É no fluir do Espírito que o dom é manifestado. Deus usa uma pessoa num determinado dom, mas isso não significa que o dom fica com ele para ele curar a hora que quer, para ele se tornar médico espiritual. Isso é uma aberração da interpretação da palavra dom, tá? Então aprenda isso. Quem profetiza está profetizando naquele momento por uma ação do Espírito Santo. Ele não pode profetizar em outro momento na hora que ele quer. Não pode, a profecia não está com ele. A profecia é dada pelo Espírito Santo, nós vamos aprender isso aí, para o que for útil. Ok? Então está definido aqui, muito claro, com algumas inserções aí, para você aprender mais. O que são dons espirituais? A Declaração de Fé das Assembleias de Deus faz uma definição muito interessante. Está aqui, ó. Capacitações especiais e sobrenaturais, né? Concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Veja bem aqui algumas coisas interessantes. Deixa eu ver aqui, ó. Capacitações especiais. O que significa capacitação especial? Significa que você vai realizar alguma coisa de uma forma especial, de uma forma eficiente, relevante. O uso do dom, meus amados, ele traz uma ministração, ele traz uma atividade de forma
especial, extraordinária. Não é comum, não é natural, não é do homem, né? É especial, vamos dizer assim. Todos os crentes são chamados para evangelizar, todos. Mas há quem tenha o dom de evangelizar. Essa pessoa que tem o dom de evangelizar vai se destacar de todos pela ousadia, pela coragem, pela habilidade, a capacitação que ele tem de levar uma pessoa a conhecer o evangelho e entregar a vida a Jesus. Isso é bíblico. Isso é bíblico, né? Então, vamos olhar aqui outra coisa, olha, é sobrenatural. O que significa isso? Que não é aprendido, que isso não é comprado no mercado, isso não se adquire no banco de uma escola dominical, de um seminário. Não é só você estudar sobre ele que você já tem. Não, é sobrenatural, é dado pelo Espírito Santo aqui, ó, concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é do homem, né? E para que essas habilidades, essa capacitação especial e sobrenatural? Para o serviço especial. Tudo que você fizer pelo dom do Espírito vai ser feito de forma especial. Especial. Irmãos amados, você vai já ver na nossa lição que existem dezenas de dons espirituais. Alguns estudiosos já registraram 31 dons diferentes. 31 dons. Porque dom é uma capacidade especial e sobrenatural para fazer uma coisa. Existem, irmãos, existem pessoas que têm dons espirituais que manifesta de uma forma maravilhosa. Tem gente que tem o dom da palavra, da pregação, do ensino, né? O dom da pregação. O que acontece? Quando ele prega, ele tem uma facilidade de prender a atenção, de convencer as pessoas. E você percebe que não é apenas uma oratória, não é apenas uma eloquência humana, não é algo que se aprendeu, é algo que flui no falar dele. É algo que flui. Quando ele vai pregar, o Espírito Santo concede que ele fale com fluidez, com liberdade, com profundidade. É impressionante. Impressionante. A pessoa que tem o dom da misericórdia age de uma maneira tão especial que toca o coração daquelas pessoas a quem ela ajuda. Isso é que o dom espiritual faz, né? Esses recursos estão aí, são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Veja bem uma coisa, eu quero falar aqui, muito interessante isso. A obra de Deus é espiritual. Ela não pode ser feita só na habilidade técnica do fazer. Eu vou dizer isso de novo, e eu acho que dá para a gente colocar aqui, no finalzinho da apostila, essa observação muito importante, né? A obra de Deus, vamos colocar aqui, a obra de Deus é espiritual. Não pode, deixa eu colocar aqui abaixo, não pode ser feita apenas na habilidade técnica do homem. Ponto. O que quer dizer isso? Que você não pode, meu amado, imaginar que a obra de Deus pode ser feita por um engenheiro, por um advogado, por um médico, simplesmente pela habilidade que ele tem para determinadas coisas, né? Existem políticos que falam muito bem, têm uma eloquência, uma oratória invejável, mas isso não significa que ele tem o poder, o dom de falar aos corações. Converter pessoas não vem da habilidade da oratória, da eloquência, vem do uso do dom espiritual, do mover, da manifestação do Espírito Santo naquele culto.
Então não basta ser um administrador de empresas e achar que vai administrar bem a igreja. Nós não podemos desprezar as ciências. Se você vai administrar uma igreja, aprenda gestão, aprenda planejamento estratégico, aprenda administração. Se você vai pregar, aprenda a oratória, aprenda a eloquência, mas saiba que a obra de Deus é realizada pelo fluir do Espírito através dos dons espirituais na vida de cada crente na igreja. Aleluia! Bem a tempo é bom colocarmos isso aqui, tá certo? A função dos dons espirituais, ele faz aqui uma lista de dons espirituais. Eu tenho umas críticas a fazer essa revista aqui. A primeira delas está aqui, ó. Quando ele coloca aqui classificação teológica, certo? E bem aqui ele faz classificação bíblica. Ora, meus irmãos, a classificação teológica precisa ser bíblica. É como se houvesse uma classificação bíblica e uma outra classificação teológica. E não é bem assim que se deve ensinar, né? Mas vamos lá. Ele está falando de classificação bíblica, como os dons aparecem na Bíblia. E classificação teológica, a sistematização, a organização que os teólogos fizeram, tá? É bom alertar você sobre isso para depois dizer, a teologia não é bíblica? É sim. Então vamos aqui, ó. Dons de revelação. Dons de revelação. Existem, olha, irmãos, 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 grupos de dons. Talvez até mais. A gente vai já ver isso aqui. Nós demos um seminário sobre descobrindo os dons. Nós vamos dar esse seminário novamente, né, que fala muito detalhadamente de dons espirituais. Existem pelo menos 5 tipos de dons. Existem os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra da ciência, do conhecimento e o discernimento de espírito. Por que isso aqui são dons de revelação? Porque Deus te dá de uma forma instantânea uma palavra de sabedoria, um conhecimento, e o conhecimento, a descoberta da natureza de um espírito. Vamos explicar isso aqui. Palavra de sabedoria. Às vezes a igreja tem um problema muito grande para resolver. Às vezes a igreja tem um problema que está trazendo uma crise muito séria na igreja e o pastor não sabe como resolver. O conselho da igreja, do ministério, não está sabendo que direção tomar para não causar um prejuízo maior. Aí eles vão orar. E Deus vai usar de alguém com uma palavra de sabedoria. Uma pessoa vai receber uma orientação, uma direção para ser dada ao ministério para resolver aquela situação. E a situação se resolve de uma maneira eficaz, maravilhosa, que todos testemunham e dizem, foi Deus quem fez isso, né? A palavra da ciência, que no Novo Testamento está palavra de conhecimento, palavra de ciência, não é bem ciência aqui, é conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? Geralmente ela é conhecida nos nossos dias como revelação. Você está na igreja lá e Deus te dá um conhecimento de algo que está para acontecer, o que está acontecendo, né? Que está na vida de alguém e que de outra maneira você não poderia saber. Mas Deus te dá a conhecer. Deixa eu dar um exemplo desses 2 dons que eu acho muito interessante. Pastor Raimundo de Oliveira, Raimundo Ferreira de Oliveira, era um comentarista da escola dominical, de saudosa memória. Ele disse que uma igrejinha pentecostal no interior de Minas estava sofrendo com muitas chuvas. A estrutura do prédio já não era muito boa, estava sempre sofrendo com goteiras, rachaduras.
E naquela semana houve tanta chuva, rios transbordando, que o pastor estava preocupado com a consistência do prédio da igreja. E durante um culto de domingo muito fervoroso, um irmão se levantou lá no meio da igreja e veio na direção do pastor. O pastor imediatamente soube que era algo de Deus. Porque aquele irmão era maduro, equilibrado, não era menino, não fazia coisas de impulso. E o irmão chegou e disse: pastor, Deus me deu uma revelação, uma palavra de conhecimento. O que foi, meu irmão? Deus me disse que antes das 9 horas, antes do culto terminar, o prédio da igreja vai cair. E Deus me revelou para o senhor fazer o povo sair da igreja com calma e ninguém vai sofrer. O pastor logo então, ao se levantar, disse: irmãos, Deus revelou que nós temos que terminar esse culto lá fora, debaixo de chuva, que vai ser um grande Pentecostes. Os irmãos saíram cantando, saíram alegres. Irmãos, quando o último crente, que foi o pastor, que saiu da igreja, o prédio deu um tremor, um barulho e veio abaixo. Nossos irmãos começaram a falar em línguas, se alegrar pelo livramento que Deus dera à igreja, né? E choravam porque perdemos o templo e agora como nós vamos fazer? A igreja pobre não tinha como construir aquele templo. Lá vem aquele irmão de novo. Chegou perto do pastor e disse: pastor, Deus me deu uma palavra de sabedoria. O pastor disse: fique à vontade, meu irmão, transmita para a igreja. O irmão subiu no entulho da igreja, no monturo de tijolos e madeira, e gritou para a igreja toda: silêncio, escutem o que Deus nos orientou pela palavra de sabedoria. Cada um de vocês que está alegre com o livramento que Deus te deu, a seus filhos, a sua família, de morrer hoje, Deus te livrou. Calcule quanto você gastaria com o seu velório da sua família e entregue para a igreja construir o templo novamente. Irmãos amados, aquilo caiu como uma luva, uma unção tremenda tomou da igreja e eles celebraram, e naquele mês eles trouxeram, irmãos, o valor do velório que eles gastariam. E o pastor construiu um prédio muito mais bonito, 2 vezes maior do que o templo anterior. Isso é a manifestação da palavra de conhecimento e da palavra de sabedoria. E esse discernimento de espírito. Discernimento de espírito é quando alguém está cantando, alguém está pregando, alguém está profetizando, alguém está na igreja e todo mundo acredita que é Deus que está usando. E você recebe o discernimento de espírito. Você percebe que aquela pessoa não está sendo usada por Deus. Ou está sendo usada pela carne, ou está sendo usada por um espírito maligno. E você precisa denunciar ao pastor imediatamente. Imediatamente. Eu me lembro, uma vez eu ia chegando no prédio da igreja, numa cidade lá no norte do Brasil. E Deus me fez ver um irmão de longe no púlpito, de longe. O Espírito Santo me fez entender que aquele irmão era um problema para a igreja no Brasil. Ele estava causando escândalos no Brasil. Ao subir no púlpito, eu me dirigi ao pastor e disse: pastor, Deus me deu uma palavra de discernimento acerca desse irmão. Ele está escondendo coisas que ele anda fazendo e vai ser um problema para a igreja. O pastor está certo, Henrique, mas você não sabe o que é? Não, Deus não me disse o que é. Só me disse que o senhor tivesse cuidado. Irmãos, não deu um mês. A polícia estava prendendo aquele irmão, se fazendo passar por filho de um deputado federal. E a polícia, como era deputado federal, a Polícia Federal teve que ir lá averiguar por que ele estava fazendo isso, né? Depois o pastor descobriu mais coisas sobre ele. É discernimento de espírito. A igreja precisa de discernimento de espírito, porque muita gente tem ocupado o púlpito da igreja com mentiras, com carnalidade, querendo enganar o pastor, querendo enganar a igreja. E discernimento de espírito, irmão, é coisa séria. Deus revela a você até através da televisão.
Deus revela a você, por isso que é dom de revelação. Deus revela a você a distância que aquela pessoa está querendo enganar a igreja, né? Vamos aqui para a segunda categoria de dons espirituais. Existem os dons de poder. O que são dons de poder? São dons que manifestam o poder de Deus. Por exemplo, a fé, os dons de curar e as operações de maravilha. Por que fé é dom de poder? Porque fé aqui significa, irmãos, a manifestação de uma confiança sobrenatural. A história de George Miller. George Miller foi um personagem da história da igreja, viveu no século passado, ele mantinha missionários no campo missionário, ele manteve uma rede de orfanatos, tudo pela fé. Tudo pela fé. Ele não tinha de onde tirar dinheiro, mas ele tinha uma fé tão absurda que ele chegava num orfanato e ensinava aos funcionários, ensinava as pessoas a dar graças pelo pão e o leite que ainda não estava na mesa. E eles oravam: Pai, nós te damos graças por estes pães, por estes alimentos que o Senhor nos concedeu nesta manhã para o nosso jejum. E a mesa vazia, os copos aguardando o leite, o pratinho aguardando o pão. Quando terminavam de orar, cantavam um hino e alguém batia na porta para entregar uma carrada de pão, de leite, de alimentos para o sustento do orfanato. Certa vez ele foi pregar nos Estados Unidos e na viagem, ia de barco, de navio, não havia avião naquela época, veio uma neblina muito grande e o capitão disse: olha, nós vamos nos atrasar aí pelo menos uns 3 dias. Ele disse: não, eu preciso estar lá depois de amanhã, né? E o capitão disse: mas com essa neblina, vamos orar. Desceram para um porão assim, e o capitão foi junto, e quando o capitão ia orar, o George Miller disse: não, você não vai orar porque você não tem fé. Quem vai orar sou eu. E disse: Senhor, eu te dou graças, porque limpastes os céus, soprando essa neblina para longe, e nós vamos chegar no dia acertado e aprazado para o compromisso da tua palavra. Tu sabes de todas as coisas. E ele orou e agradeceu, e quando saíram do porão, a neblina já estava a quase 2 metros de distância do navio. O caminho foi desimpedido. Isso é fé. Fé que impacta, que muda a história, né? Dons de curar, dons de curas, né? Na verdade, o original grego diz que essa palavra aqui está no plural, curas, porque são vários tipos de curas: cura psicológica, física, espiritual, emocional, dons de curas. Tanto a palavra dom está no plural, quanto curas está no plural também. É uma diversidade de manifestação do Espírito Santo em curas de diversos tipos de enfermidades, né? Só que esses dons de curas, presta atenção, não substitui a medicina. Não substitui a medicina, né? Esses dons de curas são manifestações do Espírito Santo para comprovar, para respaldar a palavra, para mostrar a sua presença, para manifestar o seu poder naquele momento. Operações de maravilhas. O que são operações de maravilhas? A palavra maravilhas aqui é a mesma palavra prodígios. Prodígios, né? E o que é prodígio? É algo que não se tem explicação, né? É algo que não se tem explicação. É algo que vai além da lei natural. É multiplicar pães, transformar água em vinho, andar sobre as águas. Não é cura, é a manifestação de um prodígio. Um braço crescer, um cego de nascença, o olho está estragado, ele passa a enxergar. Ele não volta a enxergar, ele passa a enxergar, nunca enxergou. Deus mudou o olho, isso é prodígio, né? Eu coloquei, tem outro grupo aqui, ó, dons de inspiração.
Dons de inspiração. Meu Deus, pintou foi tudo agora. Dons de inspiração. O que é um dom de inspiração? Inspiração, deixa eu colocar aqui para você, ó. Inspiração está ligado a falar, escrever, transmitir. Transmitir. O que é um dom de inspiração? É quando a profecia, as línguas estranhas ou a interpretação, ela é fluida. Deus entrega naquele momento a inspiração de falar em línguas, a inspiração de interpretar, a inspiração de uma palavra profética. Profecia não é o Espírito Santo te tomar, desligar o teu entendimento, teu coração, você não sabe que está profetizando, você não sabe que está falando língua. Não, você sabe que está falando línguas. Não sabe o que está falando, mas sabe que está falando. Porque não é uma possessão, é uma inspiração. Profecia, você recebe uma mensagem e uma autoridade para entregar na hora certa, no momento certo, para a pessoa ou grupo dirigido, destinado, né? Isso é inspiração. E eu coloquei aqui mais 2 grupos de dons espirituais para você anotar aí na sua apostila. Existem os dons de liderança, né? Que são presidir, ensinar, exortar e governo. São dons que todo líder cristão precisa ter. Presidir é liderar uma reunião, liderar um culto, saber dirigir com a habilidade do Espírito Santo. Ensinar também é um dom, ensinar é um dom. Exortar também é um dom, que significa incentivar, que significa consolidar a pessoa. Exortar é dom, né? E governo é você administrar, é você estar à frente de uma obra. Também é dom do Espírito Santo. Vem os dons de serviço, que são aqueles dons mais ligados à prática comunitária. Isso, a prática comunitária é a misericórdia, é contribuir, é socorros, né? E nós vamos encontrar, irmãos, mais dons, como dons de música. Tem gente que tem o dom de compor, de tocar instrumentos. Existem dons também de ajuda, de auxílio, de pessoas que gostam de ajudar. Eles não dão certo para liderar, eles não dão certo para planejar, mas eles são eficientes em ajudar, dar suporte ao pastor, dar suporte ao líder do teatro, dar suporte ao ministério de louvor, porque ele tem esse dom, né? Isso é muito, muito interessante, né? Vamos passar aqui para o ponto 4. Para que serve os dons espirituais? Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons a cada um para o que for útil. Não é para vaidade, não é para tornar o culto mais dinâmico, mais místico, mais sobrenatural. Não é para mover com as emoções das pessoas, é para utilidade. Você sabe o que é uma coisa útil? É uma coisa que tem resultados, que tem propósito, que tem um destino específico. Quando Deus manifesta um dom, ele tem um propósito, ele tem um objetivo naquele culto, naquele momento, para as pessoas que ali estão, né? Então, antes de tudo, de pensar que o dom é para mostrar a espiritualidade de alguém, para mover com as emoções do culto, não. O dom espiritual é, antes de tudo, olha, antes de tudo, a autenticação da obra de Cristo. Atos 2:33. O dom é para autenticar a obra de Cristo naquele lugar, né? Vamos aqui, ó. Os dons revelam a unidade na diversidade. Isso aqui é fantástico. Porque, irmãos, Deus não vai dar
todos os dons para uma pessoa e o restante da igreja não tem dom nenhum. Deus não vai dar 10 dons para uma pessoa, né? E está faltando um dom na igreja. O irmão tem o dom de profecia, de língua, de revelação, de milagre, de cura, e ninguém tem o dom de presidir. Ninguém tem o dom de governar. Ninguém tem o dom de exortar, de ensinar, né? Alguma coisa está errada nisso. Porque Deus não satura uma igreja de dons e fica faltando ordem e decência na igreja. Isso aconteceu na igreja de Corinto. Tinham todos os dons, não faltava nenhum, mas eles eram meninos, eram carnais. Significa o quê? Eles davam preferência a uns dons e desprezavam outros. Porque Deus é sábio. Ele não deixa faltar o dom que a igreja precisa. Que a igreja precisa, né? O que acontece é a igreja da preferência. É a igreja se deslumbrar com alguns dons e desprezar outros. Existem igrejas no Brasil que as pessoas saem procurando dom de cura, dom de profecia, de revelação, e o pastor dele tem o dom do ensino e é desprezado. É deixado, preterido, deixado para lá. Porque as pessoas querem curas, as pessoas querem milagres, as pessoas querem ser tocadas pelo sobrenatural, mas o sobrenatural está na palavra que está sendo ensinada. Naquele irmão que lidera tão bem o ciclo de oração, que lidera tão bem o culto de jovens, que lidera o culto das irmãs. Mas as pessoas querem algo fantástico, e aí está o problema de adoecimento dos dons espirituais na igreja de hoje, né? Diferentes dons, nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça, né? Um recebe o dom de profecia, o outro recebe o dom da fé. Para quê? Para que haja completude. Um dom complete o outro, né? Um dom dê suporte ao outro. Um tem fé, o outro tem liderança. Um tem milagres, o outro tem misericórdia. Sempre haverá necessidade de dons completando dons na economia da igreja do Senhor. Porque, olha, é diversidade. Deixa eu grifar aqui. Diversidade de dons. Diversidade de dons segundo a graça que nos é dada. Diversidade de dons. Mas esses diferentes dons não é para dizer quem tem profecia é maior. Quem tem revelação é maior. Quem revela o CPF, quem tem cura, quem tem fé. Não, porque esses dons são para trabalhar a unidade. Temos diversidades de dons, mas nós somos um só corpo. É um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas. Há diversidade de dons, mas para enfatizar a unidade da igreja do Senhor. O dom de profecia não pode competir com o dom da palavra. O dom da fé não pode competir com o dom de ensinar. O dom da revelação não pode competir com o dom da misericórdia, da graça. Lá os irmãos sendo usados por serviço, por socorro, por contribuir, não pode, né? E é o que mais a gente vê nos dias de hoje. Para terminar, a manifestação dos dons vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra. Você concorda com isso? A manifestação dos dons vai continuar até por toda a peregrinação da igreja na terra. Sim, a igreja precisa dos dons espirituais para a sua jornada, né? Quando nós chegarmos no céu, aí sim se cumprirá o que diz 1 Coríntios 13, 8, 10. Virá o que é perfeito. O perfeito é a volta de Jesus.
Nós o veremos como ele é. Entraremos no céu e lá não vai precisar de línguas, profecia, revelações. Estaremos no reino eterno do nosso Deus. Até lá, precisamos dos dons espirituais. Amém? Nós vamos ficando por aqui nessa nossa aula de hoje, que eu espero que tenha sido de despertamento, de compreensão e entendimento para todos vocês. Até a nossa próxima aula, querido. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.